Olá, meu nome é Vitor Barreta e eu sou especialista em Direito Eleitoral. Seguindo com a nossa série de vídeos, hoje nós vamos falar sobre campanha eleitoral, ou seja, o que você pode e o que você não pode fazer durante o período de campanha eleitoral, onde o principal objetivo do candidato é alcançar o eleitor e obter o seu voto. Então, iniciando, a gente já sabe, através do nosso vídeo que demonstra o calendário eleitoral, que a propaganda eleitoral é permitida a partir do dia 27 de setembro. A propaganda, qualquer que seja sua forma ou modalidade, mencionará sempre a legenda partidária e só poderá ser feita em língua nacional, não devendo empregar meios publicitários destinados a criar artificialmente na opinião pública estados mentais, emocionais ou passionais. Nas eleições majoritárias, deverá sempre constar o nome do candidato a vice-prefeito, de modo claro e legível, em tamanho não inferior a 30% do nome do prefeito. Na propaganda para a eleição majoritária, a coligação usará obrigatoriamente, sobre a sua denominação, a legenda de todos os partidos políticos que a integrem. O que é proibido durante o período de campanha eleitoral? E é importante a gente destacar que a consequência da realização de algum ato proibido durante a campanha eleitoral é uma multa que vai de 5 a 25 mil reais e que também pode sofrer lá na frente o candidato pode sofrer lá na frente uma ação de abuso de poder econômico que pode prejudicar a sua candidatura, entre outras questões também, como abuso de poder político e abuso de poder religioso. Então, seguindo, quais são as proibições durante o período de campanha eleitoral em relação à propaganda eleitoral? Primeiro, qualquer tipo de propaganda política paga no rádio ou na televisão é proibida. Utilização de artefatos que semelham a urna eletrônica, como nós sabemos, também é proibido. Seguindo nas proibições, a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta, placa, estandarte, faixa, cavalete, boneco e assemelhados nos bens cujo uso depende de cessão ou permissão do poder público, ou a que ele pertençam, como hospital, escola, ônibus, transporte, ou seja, nesses locais não é proibida a fixação desse tipo de propaganda eleitoral. E nos bens também de uso comum, como por exemplo o cinema, o teatro, a igreja, a loja, o centro comercial, o ginásio, inclusive nos postes de iluminação pública, sinalização de tráfegos, viadutos, passarelas, pontes, parada de ônibus e outros equipamentos urbanos. É proibida também a inscrição ou a pintura de fachadas, muros ou paredes e placas em bens particulares. A fixação de propaganda em árvores e jardins localizados em áreas públicas, bem como muros, cercas e tapumes divisórias, mesmo que não lhe causem danos. O outdoor, como nós já sabemos, também é expressamente proibido durante a campanha eleitoral. O showmício ou evento assemelhado para a promoção de candidato e apresentação remunerada ou não de artista com a finalidade de animar o conteúdo, o comício da reunião eleitoral. O telemarketing também é proibido, a realização de enquetes é proibida e também é proibida a confecção, utilização ou distribuição por comitê, candidato ou com sua autorização, de camiseta, chaveiro, boné, caneta, brinde, cesta básica ou qualquer outro bem ou material que possa proporcionar vantagem ao eleitor. Isso também, nesse período de coronavírus, muito cuidado para os candidatos em relação à distribuição, por exemplo, de álcool em gel, de máscara ou qualquer outra coisa que faça alusão à campanha eleitoral. Por outro lado, o que é permitido durante esse período de campanha eleitoral? Vamos lá. É permitido a utilização de bandeiras ao longo de vias públicas, desde que elas sejam móveis e que não dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e de veículos. Inclusive, essas bandeiras devem ser colocadas e retiradas, respectivamente, às 6 da manhã e às 10 horas da noite. Adesivos plásticos em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas, janelas residenciais, desde que não excedam o tamanho de 0,5 metros quadrados. Mas muita atenção, a justa posição de adesivos que exceda esse 0,5 metro quadrado configura a propaganda irregular em razão do efeito visual único, ainda que individualmente respeitados os limites legais. Ou seja, se eu botar um adesivo de 0,5 de um lado do carro e o outro logo ao lado na outra porta, pela justa posição, ou seja, pela análise dos dois adesivos em conjunto, isso desobedece à legislação eleitoral e também é passível de retirada e também de multa. É permitido também
os adesivos em carros, ou seja, colar adesivo, aquele adesivo microperfurado que é colocado nos vidros do carro durante o período de campanha eleitoral, até a extensão total do para-brisa traseiro. Em outras posições, que não seja o para-brisa traseiro do carro, deve-se observar a dimensão de 0,5 metros quadrados. Os comícios podem ser realizados até 48 horas do dia das eleições, ou seja, das 8 horas às 24 horas da noite, com exceção do comício de encerramento de campanha, que tem um horário diferenciado e pode ser prorrogado por mais 2 horas. Mas atenção, nós não sabemos ainda como ficarão os comícios por conta da questão do coronavírus. Então, antes de fazer qualquer ato, qualquer comício, é bom você consultar o seu advogado ou então a legislação para averiguar se na sua cidade é permitida a realização de comício ou para averiguar se não há nenhuma legislação específica proibindo esse tipo de ato. Em relação ao Comitê Central, também é permitido. Uma vez identificado como comitê, ou seja, uma vez informada a Justiça Eleitoral que aquele local é um comitê eleitoral central de campanha, permite-se a inscrição dos dados da candidatura com maior liberdade, desde que em formato que não se assemelhe a um outdoor, nem gere esse efeito. Ou, como por exemplo, colocar uma bandeira gigante na frente do comitê central, do tamanho de um outdoor, por exemplo, que vai gerar o efeito. Se isso ocorrer, também pode incorrer numa multa eleitoral. É permitido também os alto-falantes, os amplificadores de som, que até a véspera das eleições, do horário das 8 horas da manhã até as 2 horas da noite. Mas muito cuidado, principalmente para os municípios pequenos, porque isso pode ser uma grande pegadinha e pode ocorrer diversas multas por conta de propaganda irregular. O uso desse alto-falante, desse amplificador de som, ele deve ter uma distância maior, ou seja, o veículo deve passar por uma distância maior que 200 metros dos poderes executivo, ou seja, prefeitura, do poder legislativo, ou seja, Câmara Municipal, de outros órgãos da União, dos estados, como por exemplo o INSS, Secretaria da Fazenda do Estado, e também do Fórum, do Quartel e outros estabelecimentos militares. Além disso, também hospitais, casas de saúde, escolas, bibliotecas públicas, igrejas e teatros. Ou seja, se aquele veículo passar próximo a esses lugares com alto-falante e amplificador de som, o candidato pode sofrer com uma multa eleitoral por propaganda irregular. Além disso, também é permitido os carros de som em carreatas, caminhadas e passeatas durante as reuniões e comícios, desde que observado o limite de 80 decibéis de nível de pressão sonora, medido a 7 metros de distância do veículo. Caminhadas, carreatas e passeatas também são permitidos até 10 horas do dia que antecede as eleições. O material gráfico e a sua distribuição também é permitida, até as 10 horas do dia que antecede a eleição. Permite-se a distribuição de folhetos, adesivos, volantes e outros impressos, como por exemplo os centinhos. Mas muita atenção! Todo material impresso de campanha eleitoral deverá conter o número de inscrição do CNPJ ou o número de inscrição do CPF do responsável pela confecção desse material, bem como de quem a contratou e a respectiva tiragem, respondendo o infrator pelo emprego do processo de propaganda vedada e, se for o caso, pelo abuso de poder. Propaganda em jornais e revistas até a antevéspera das eleições. Permite-se a divulgação paga na imprensa escrita até 10 anúncios de propaganda eleitoral, por veículo, em data diversa para cada candidato no espaço máximo por edição de 1/8 de página de jornal de parede e 1/4 de página de revista ou tabloide. Mas muita atenção também! Cada anúncio deve incluir, de forma visível, o valor pago pela inserção. É autorizada a reprodução virtual das páginas do jornal impresso na internet, desde que seja feita no sítio do próprio jornal, independentemente do seu conteúdo, devendo ser respeitado integralmente o formato gráfico e conteúdo editorial da versão impressa, atendida a quantidade de tamanho máximo estabelecido. Nós temos também, nessa campanha eleitoral de 2020, levando em consideração o fenômeno eleitoral de 2018, a questão das redes sociais. A propaganda na internet também tem o seu regulamento. E é importante por quê? Porque nesse ano de 2020 nós sabemos que a maioria dos candidatos vão utilizar fortemente as redes sociais como mecanismo para alcançar o seu eleitor e o seu objetivo final, que é o voto. Então, vamos falar um pouquinho sobre as regras referentes às mídias sociais. A propaganda na internet ela deve obedecer às seguintes regras.
Para fim de propaganda, o candidato poderá ter hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no país, cujo endereço eletrônico deve ser comunicado à Justiça Eleitoral. Ou seja, o candidato ele pode ter um site e esse site vai ser comunicado lá pelo seu advogado à Justiça Eleitoral. Qualquer problema, a Justiça Eleitoral sabe que aquele é o site oficial do candidato e não algum outro inventado por um terceiro que queira prejudicar a campanha, por exemplo. É possível a propaganda eleitoral no site do partido político ou da coligação, hospedado direta ou indiretamente em provedor de serviços de internet estabelecido no país, cujo endereço também deve ser informado à Justiça Eleitoral. É admitida por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo candidato, pelo partido político ou pela coligação. Permite-se também a propaganda por meio de blog, rede social, sítio de mensagem instantânea, aplicativo de internet assemelhado, cujo conteúdo seja gerado ou editado por candidatos, partidos políticos ou coligações, em qualquer pessoa natural, desde que esta última não contrate impulsionamento de conteúdos, ou seja, as pessoas naturais, as pessoas que não são candidatos, que não fazem parte do partido ou das coligações como candidatos ou como pessoas jurídicas e relacionados a esta campanha, como os partidos políticos, por exemplo, não podem fazer o impulsionamento pago de propaganda eleitoral. Então, o candidato, o partido, no caso a coligação, podem fazer o impulsionamento pago de propaganda eleitoral. Agora, o terceiro, por sua vez, o eleitor ou o apoiador, não pode. É muito importante destacar também que é vedado o anonimato na campanha eleitoral. Se há qualquer postagem nas redes sociais, na internet, aplicativos de mensagens de pessoas anônimas, principalmente também nas páginas da internet, como por exemplo de várias mídias sociais e redes sociais relacionado a pessoas de compartilhamento de dados, isso não é permitido. Caso isso aconteça, o candidato tem o direito de saber quem é aquela pessoa e essa pessoa deverá responder por eventual crime eleitoral, como por exemplo injúria e difamação ocorrida, calúnia e difamação ocorrida durante esse pleito. Os endereços eletrônicos, salvo aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes mesmo do início da propaganda eleitoral. É vedado, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na internet em sítios de pessoa jurídica. Então, muita atenção. As empresas, de modo geral, não podem veicular nos seus sites propaganda para candidato eleitoral. As mensagens eletrônicas enviadas por candidato, partido ou coligação, por qualquer meio, deverão dispor de mecanismo que permita o seu descadastramento. Ou seja, se eu estou mandando uma mensagem eletrônica ou um e-mail automático para diversos eleitores, de modo geral, esse eleitor ele precisa ter a possibilidade de clicar em algum link para conseguir fazer esse descadastramento, ou seja, para não receber mais esse tipo de conteúdo. Caso não tenha, também é passível de contestação perante a Justiça Eleitoral. As mensagens eletrônicas enviadas consensualmente por pessoa natural, de forma privada ou em grupos restritos de participantes, não submetem à norma de propaganda eleitoral prevista na legislação. Ou seja, essas mensagens de eleitores, de modo geral, de forma privada ou em grupos de WhatsApp, por exemplo, não se submetem às normas relativas à propaganda eleitoral. Ou seja, não há nenhuma vedação nesse sentido perante a norma eleitoral. O impulsionamento também é permitido somente mediante contratação pelo candidato, ou seja, do seu representante financeiro, do partido político ou coligação. A pessoa natural não pode impulsionar o conteúdo durante o período eleitoral. Como nós já vimos, o eleitor, por exemplo, não pode impulsionar algum conteúdo de algum candidato de sua preferência durante essa campanha eleitoral. Então, muita atenção, caso contrário, você pode sofrer alguma consequência relacionada a isso. Como nós sabemos, constitui crime a contratação direta ou indireta de grupo de pessoas com finalidade específica de emitir mensagens ou comentários na internet. Ou seja, aquele grupo de pessoas que foram contratadas única e exclusivamente para fazer memes, para gerar conteúdo contra ou a favor de determinado candidato. Isso não é permitido, isso é crime e a sua campanha pode ser diretamente afetada caso isso ocorra na sua campanha. É isso, obrigado pela sua atenção. No próximo vídeo nós vamos falar sobre as principais mudanças no pleito de 2020 para encerrar a nossa série de vídeos sobre direito eleitoral. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Muito obrigado.